Ai, eu comecei a gravar sem querer. Ótimas primeiras palavras, né? Eu tô de saco cheio, já tô ficando sem voz, tô acabando com o armazenamento do meu celular, então vamos terminar logo essa porra dessa Europa, que eu não gosto da história geral, o tanto que eu amo a história do Brasil. Tá. Os movimentos liberais do século XIX é basicamente a galera olhando pro Congresso de Viena e falando assim, não, obrigado, não aceito. A gente vai ver, então, nos anos 20, alguns movimentos. Eu vou começar com o que a gente vai ver na história do Brasil, que é o que eu falei ali. Dom João não estava muito gostando da ideia de ter que voltar. A galera de Portugal tava falando assim, cadê o nosso rei que nos abandonou? Tipo, tá vindo um cara atacar a gente, possivelmente, que era Napoleão. O rei, em vez de ficar e cuidar da pátria, fugiu pro país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E agora ele continua lá, sendo que a ameaça já foi embora. Então eles falam assim, oi, Dom João, então, já que você não está querendo voltar, não tem problema, fique por aí, mas saiba que você também não vai mais poder usar a sua coroa, porque nós estaremos te destituindo do poder. Vamos fazer a Revolução Liberal do Porto, que é basicamente uma tentativa de tornar, então, Portugal essa... Como é que é o nome? Sei lá, dá uma apertada ali no Dom João, porque a estratégia dele de elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal foi tipo assim, gente, eu estou em Portugal, tipo, eu estou... Aqui também é sede do governo, tá? Mas aí ele volta pra lá, enfim, pra evitar. E aí ele jura a Constituição, jura obedecer o textinho lá que os caras fizeram pra ele, Corte de Lisboa. Isso foi Portugal, tá? Eu vou falar bem rapidinho dos troços, porque também não sei me aprofundar muito. Os carbonários na Itália são operários da mina de carvão, porque a Itália ela é dividida em dois, né? A Itália, ela tá se formando, ela se forma com o Congresso de Viena, se não me engano. O sul da Itália é mais pobre, e é essas minas de carvão, esses troços assim, dessa situação mais precária. Tem um filme que eu assisti no Netflix, que é O Trem Italiano da Felicidade, eu não lembro se é esse o nome, mas, claro, ele não se passa nessa época aqui, ele se passa um pouco depois, mas ele ainda mostra, tem alguma referência no filme a essa questão que fica marcada na Itália, de o sul da Itália é mais pobre, e ele começa mais pobre e ele continua mais pobre, e o norte da Itália é mais rico e continua mais rico. Tá, não sei por que eu falei isso, mas enfim, os carbonários, que são esses operários das minas de carvão, se revoltam, começam a fazer ali umas briguinhas ali e tal. O Garibaldi é expulso de lá, vem parar aqui no Brasil, depois ele volta pra lá, enfim. Na França tem 3 caras, e a França que é uma loucura, tá? Porque vai acontecer em 1830 um bagulho na França, que depois em 1840 vai... Ai, gente, sei lá, é uma loucura tão grande isso aqui, olha só. Tem 3 grupos na França, depois que Napoleão morre, vão ter os ultra-realistas, que eles... Realista não no sentido de aceitar a realidade, e sim a realeza. Eles querem a monarquia de volta. Os bonapartistas querem Napoleão. Napoleão morre e eles ficam meio sem rumo, né? Porque vão ser chamadas viúvas de Napoleão. Eles vão ficar sem Napoleão, o grande amor deles. E os liberais que estão um pouco se fudendo pro Congresso de Viena e pra Napoleão, eles querem uma república, eles querem o liberalismo deles. O Luís XVII, que é aquele que veio logo depois de Napoleão, governa até a morte dele. E o Carlos X, que é o filho dele, entra no poder. E o Carlos, gente, ele faz as tais ordenações de julho, que são algumas medidas super autoritárias, então de censura à imprensa. Ele acaba com a imprensa, na verdade. Eu não lembro muito mais o que ele faz. Mas ele faz coisas que a população não gosta. A maioria do parlamento era liberal. Ele tá se abobando, então ele tá censurando essa galera que é a maioria. E só vai sobrar a imprensa nacional, que ele vai poder controlar, né? Então as ruas vão se encher de gente fazendo aquela reação, assim, falando assim, já tiramos um rei, não temos medo de tirar outro. Então, em 1830 vai ter essa revolução, que é anti-absolutista, que vai reunir várias partes da sociedade para acabar com a monarquia e no lugar do rei, botar outro rei. Porque, como eu disse, a França tem um gosto por reis, né? E então cai Carlos X, sai, a Revolução de 30 foi um sucesso nesse sentido, e entra o Luís Felipe de Orleans, ou rei burguês,
o rei Luís Felipe. E a gente tá vendo aqui, nessa entrada dele, o avanço burguês, que eu tinha falado nos outros 2 vídeos, que é a era dos burgueses agora, a era do capitalismo, do liberalismo surgindo como coisa. Então, o rei burguês tem esse nome não porque ele era um burguês, mas porque ele vai começar a favorecer essa burguesia, né? Ele vai tentar, pelo menos, favorecer a indústria, que a segunda revolução industrial tá acontecendo nessa época. E a revolução industrial, a primeira que aconteceu, era mais exclusiva à Inglaterra, mas a segunda já tá começando a afetar outros lugares. Lembra que quem que eu tinha falado? Era o Napoleão? Foi Napoleão que criou o Banco da França e o Franco para tentar investir na indústria, porque isso aqui já estava acontecendo. A indústria já está começando a chegar em outros lugares, e a segunda revolução industrial mostra que a indústria é um progresso para eles. Então, esse rei burguês vai abolir aquela censura lá e tal, e ele vai começar a fortalecer o legislativo, e aí acontece aquele negócio que eu tinha falado lá no outro, que em 1848 o socialismo, boom, surgiu. E tem uma galera que tava debatendo qual que vai ser o rumo do mundo. Vai ser o liberalismo, né, o capitalismo? Vai ser o socialismo? Vai ser a monarquia? Tá essa confusão, porque teve um congresso que disse que era pra voltar os reis. Mas a população não quer que volte os reis. E aí? E aí o Luís Felipe tá com medo e proíbe comícios políticos, porque ele tá com medo do socialismo ganhar. Só que aí a galera não gosta, que ele foi autoritário também. Ele cai do poder. Luiz Bonaparte ganha as eleições porque ele usa o nome do seu tio, do seu primo. Eu não lembro o que ele é do Napoleão, mas ele vai se chamar de Napoleão III, sendo que o Napoleão não tem nada a ver com esse Napoleão aqui. Mas o Luiz Bonaparte, ou Napoleão III, vai ganhar as eleições no seu outro 18 de Brumário, que é na queda do Luís Felipe, e vai propor ao parlamento que ele vire imperador, né? Seguindo os passos do Napoleão I. O que é a Primavera dos Povos? A França, outra vez mais, vira um exemplo para as outras nações. Então, lá quando aconteceu a primeira coalizão, lá na Revolução Francesa, a França virou exemplo para as outras nações no sentido de vocês podem sim tirar as monarquias. Agora a França vira exemplo porque basicamente a gente consegue ter uma nação mais industrial, uma nação mais burguesa. A gente consegue tomar os rumos da nossa nação. E a França, então, vai estar no meio desse crescimento de nacionalismos. A Alemanha vai começar a investir no seu mercado. A Alemanha que não existia ainda, que vai existir agora, eu vou falar sobre ela agora. Napoleão III vai olhar para os nacionalismos. A gente vai ter aquelas teorias que a gente não falou na aula ainda, mas eu imagino que daqui a pouco a gente vai ver que é o pan-germanismo, o pan não sei o que mais, o pan-eslavismo, que são essas teorias de nacionalismo. Agora a gente vai bater, a gente vai falar assim, vamos criar uma indústria nacional, vamos competir. Só que Napoleão III tá falando assim, gente, eu não quero que vocês se unam, que vocês tenham essas ideias de nacionalismo para vocês virarem uma nação, porque eu não quero competir, porque eu quero ser o único. E aí o que vai acontecer? A Alemanha vai se unificar com o seguinte processo. A Espanha, tá? Espanha, França, Alemanha, para contexto. A Espanha vai morrer o rei e eles vão ficar sem sucessor. Sempre tem alguma crise dinástica. Chuta crise dinástica ou invasão e usurpação do trono, porque é alguma coisa assim sempre. França vai ficar sem Espanha vai ficar sem sucessor. A Alemanha vai falar assim, eu sugiro que vocês ponham a Alemanha, que no caso eram aqueles estados germânicos comandados pela Áustria e pela Prússia, vai sugerir que, gente, vamos, né, botar um alemão aí, um germânico aí. A França, que estava aqui no meio, levanta a mão e fala, não aceito. O Napoleão querendo impedir, vão propor ali a conversinha, né, entre França e Alemanha, e vamos conversar então. Vamos conversar, vamos fazer as pazes, né, vamos assinar aqui um tratadinho pra cancelar essa loucura aí de alemão e governar a Espanha e tal. Só que aí o Otto von Bismarck, que é um louco, que ele queria guerra em 1870, eu acho que isso aqui acontece, se eu não me engano, vai dar uma alterada lá nos documentos, que vai fazer com que comece a guerra franco-prussiana, em que a França ataca a Prússia, porque dá a entender que a França tá meio sendo bobalhona ali na situação, que a França tá tendo, tipo assim, passar a perna na França, então atacar a Prússia é a ideia deles.
Só que a França perde o bagulho que eles começaram pela provocaçãozinha do Otto von Bismarck. E aí o Bismarck se deliciou com aquela guerra, né? E a França assina, então, no Palácio de Versalhes, a derrota deles ali, assina o que eles têm que dar, a Alsácia-Lorena e tal. E aí, essa é a vitória desse reino alemão que vai se formar agora, né? O segundo Império Alemão, o segundo Reich, que depois, quando Hitler chegar na Alemanha, vai falar, agora é o terceiro Reich, porra. E aí vai ter também toda a questão da vingança da Alemanha e da França ao longo dos anos, que eles não superaram isso, porque depois, na Primeira Guerra Mundial, a França se vinga, e depois, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se vinga. Então, é um bando de gente que não supera as tensões que vêm junto com o mundo. E eu acabo aqui a minha palestra de provavelmente 1 hora, se juntar os 3 vídeos dá 1 hora. Tchau, qualquer coisa me perguntem, se eu não souber, perguntem pros professores. Primeiro perguntem pra eles, talvez, quer dizer, não sei.